Deputados debatem a redução da maioridade penal aqui na Assembleia. Parlamentares e especialistas debatem a forma de preservação e gestão da água. Taxistas pedem apoio dos deputados contra aplicativo de internet que disponibiliza carona aos usuários. Professores em greve há 40 dias têm nova audiência pública marcada para hoje aqui no Parlamento. Governador Geraldo Alckmin sanciona hoje o projeto que institui o abono indenizatório aos conciliadores e mediadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Começou hoje aqui na Assembleia Legislativa o Simpósio Internacional Recupera Água, uma parceria do Parlamento Paulista com o Instituto Nacional para o Desenvolvimento de Municípios. Autoridades e técnicos vão discutir alternativas para a preservação e também a gestão da água no Brasil. O repórter Jeremias Gomes tem mais informações agora ao vivo. Olá, Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você que nos acompanha. Exatamente. O deputado Chico Sardelli, do PV, que é o presidente do Comitê de Estudos da Situação Hídrica do Estado de São Paulo, esteve na abertura aqui inicial da mesa. Ele falou inicialmente sobre a importância da recuperação dos mananciais no Estado de São Paulo. Nós vamos mostrar um pouquinho, ele ainda está à mesa. E ele citou, por exemplo, o exemplo de Capivari, onde a recuperação de um simples manancial foi suficiente para abastecer todo um bairro. Na sequência, falou neste evento o presidente da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu Grilo. Ele falou bastante sobre a importância da regulação da água no Brasil. Explicou, por exemplo, que quando um rio ele ultrapassa o limite do estado, quem é responsável pela regulação é a União. Mas ele ressaltou, por exemplo, que é importante que esta regulação, mesmo que se dê num nível estadual, quando há uma situação crítica, possa ser resolvida no âmbito nacional, para evitar a judicialização, por exemplo, foram as suas palavras. Bom, ele também citou a questão do uso múltiplo da água, né? Porque nós sabemos que temos aí o uso da água direto ao consumidor, mas também na agricultura, o uso das hidrelétricas, e ele disse que não adianta apontar culpados, mas é que é preciso, por exemplo, na área da agricultura, mas é preciso equalizar todo este processo para que a água chegue a todos. Bem, este evento ocorre aqui no auditório Paulo Kobayashi até às 6 da tarde e serão 6 painéis. Eu vou citar alguns deles. Nós teremos o painel Panorama Hidroelétrico no estado hidrológico, no estado de São Paulo, o uso múltiplo das águas e o reuso do esgoto. Tudo isso vai ser acompanhado pelos deputados, será mediado pelos deputados Davi Zaia, do PPS, André Soares, do DEM, Feliciano Filho, do PEN, Orlando Bolsoni, do PSB e também a deputada Rita Passos, do PSD. A abertura deste evento foi realizada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. Ele ressaltou que é importante, é preciso dar agilidade a todas estas propostas que saem daqui para transformá-las logo em projeto de lei e dar solução ao problema da falta de água. Vamos ouvi-lo. A importância do simpósio é reunir autoridades que conheçam o tema, que possam fazer um diagnóstico, apresentar propostas e buscarmos soluções. O simpósio não se destina apenas a uma troca infrutífera de ideias, a um mero debate, mas se propõe a construir, a fazer propostas efetivas e concretas que a Casa possa transformar rapidamente em projetos de lei que tragam solução efetiva. O repórter Jorge Machado está no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde daqui a pouco, às 2 da tarde, o governador Geraldo Alckmin sanciona o projeto que institui o abono indenizatório aos conciliadores e mediadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Jorge, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Nós falamos da Zona Sul, onde chove bastante no momento, aqui do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista, onde acontece daqui a pouco, a partir das 2 horas da tarde, a promulgação da lei que dispõe sobre o abono variável e a jornada de trabalho de mediadores e conciliadores do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa lei que foi aprovada em tempo recorde na nova mesa diretora da 18ª legislatura, em apenas 8 dias.
Os conciliadores e mediadores trabalham nos Sejusques, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. São 128 Sejusques espalhados por todo o estado de São Paulo, são 645 municípios, mais de 300 comarcas. Os Sejusques atendem a população buscando a mediação e a conciliação dos conflitos, seria a pacificação. Nesta solenidade já está confirmada a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, inclusive toda a cúpula do Poder Judiciário. O projeto prevê jornada de áreas de 2, 4, 6 ou 8 horas, limitadas a 16 horas semanais. São duas UFESPs, a remuneração em torno de R$ 42,50 por hora trabalhada para os mediadores e conciliadores. Os recursos para a remuneração de mediadores e conciliadores devem sair do orçamento do Poder Judiciário. Sérgio, com você. Jorge, obrigado. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa discutiu a redução da maioridade penal no Brasil. A proposta polêmica espera agora a aprovação no Senado Federal. Bom, pelo texto original, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça em Brasília, menores com 17 ou 16 anos, ou mais, passaram a ser responsáveis criminalmente pelos próprios atos. O auditório ficou pequeno para tantas manifestações sobre a redução da maioridade penal. Há 2 semanas, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. A Câmara criou uma comissão especial para analisar a proposta. Só depois de ser votada 2 vezes na Câmara e de passar pelo Senado, também em 2 votações, é que poderá, se for aprovada, virar lei. A tramitação da PEC ainda pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal. A Alesp abriu suas portas para ouvir a população. Que a sociedade tenha aqui um palco para o mais amplo debate, que se possa discutir essas ideias, que os deputados que são contra também possam ter espaço, que são a favor igualmente. Então, essa é a casa do povo, nós queremos abrir a Assembleia. Tudo que for um assunto importante tem que vir para cá, coisas relevantes e que mexam diretamente com a sociedade. Uns a favor da redução da maioridade, outros contrários à redução. O importante é o debate. Juristas, representantes do Ministério Público e organizações de direitos humanos discutiram junto à população presente a questão da redução da maioridade. O objetivo é fornecer subsídios sobre o tema para a bancada paulista no Congresso Nacional e também para a comissão especial instalada para analisar a PEC. Segundo dados divulgados nesta audiência pública, 10 mil jovens estão na Fundação Casa em todo o Brasil. Deste número, menos de 3% cometeram crimes graves, como estupro, roubo e homicídios. Ari Friedenbach fez um dos depoimentos mais emocionantes da audiência. Ari é pai da adolescente Liana, estuprada e morta num dos crimes mais violentos da história policial e que foi praticado por outro menor, Champinha. O Estatuto da Criança e do Adolescente em nenhum momento trata do que se fazer com o jovem que seja um psicopata, um sociopata. Então é uma lacuna gravíssima na legislação, ainda que sejam poucos os jovens que têm esse tipo de problema, graças a Deus, mas a lei tem que ser clara para não se fazer acomodações jurídicas, como foi o caso do Champinha. O resultado da audiência, em ata oficial, será enviado ao Congresso Nacional. Eu saio daqui duplamente feliz. Primeiro, por poder proporcionar esse debate. E segundo, por perceber a Assembleia no caminho correto. Perceber a Assembleia contribuindo também na discussão dos grandes temas nacionais, o que eu creio que é fundamental nesse momento, onde, lamentavelmente, parcela da classe política tem colocado a política na lama. E o pior, muitas vezes o Congresso Nacional, movido por pesquisas de intenção para tentar melhorar a sua imagem, acaba provocando discussões de uma forma demagógica, com a qual, o exemplo que a gente tem visto com relação, por exemplo, à questão da tentativa de redução da maioridade penal. Vamos saber agora da previsão do tempo. Tarde de quarta-feira, encoberta e chuvosa em São Paulo. A máxima não passa dos 25 graus. Em Campinas, também chove a tarde toda, a máxima de 24 graus. Em São José dos Campos, céu nublado e chuvas isoladas. A máxima chega aos 26 graus. Em Sorocaba, também chove na parte da tarde e à noite. A máxima é de 25 graus. Em Ribeirão Preto, tempo nublado com chuvas em pontos isolados. A máxima chega aos 27 graus.
Você vai ver a seguir: professores da rede estadual de ensino em greve há 40 dias voltam a se reunir hoje com deputados aqui na Assembleia. Voltamos já. E hoje acontece aqui na Assembleia Legislativa a segunda parte da audiência pública que debate a greve dos professores da rede estadual de ensino, que já dura 40 dias. Os grevistas querem que os deputados ajudem na reabertura do diálogo com o governo do estado. E a repórter Silvia Garcia tem agora todas essas informações ao vivo. Olá, Silvia, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde a todos. Os professores da Rede Pública Estadual de São Paulo se reuniram nesta última sexta-feira, dia 17, antes do feriadão, aqui na Assembleia para definir os rumos da greve, que hoje completa, na verdade, 41 dias corridos. De acordo com o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a POSP, cerca de 170 mil docentes dos 240 mil estão paralisados desde o último dia 13 de março. A pauta de reivindicações apresentadas ao governo do estado contém mais de 20 itens. Os professores querem aumento salarial, por exemplo, de 75,33%, contratação de professores temporários com garantia de direitos, aumento do Vale Transporte e aumento também do Vale Refeição. Na semana passada, os professores chegaram a dormir aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, este mesmo grupo de professores tem outra audiência pública agendada a partir das 14 horas da tarde. Eles vão fazer as mesmas reivindicações da categoria. Esta audiência será no auditório Franco Montoro e tem duração das 2 da tarde até as 7 horas da noite. Será presidida pelo deputado do PT, João Paulo Rilo. Logo mais às 4 horas da tarde, um grupo de professores deve se reunir com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, para levar essas reivindicações até ele. Um tipo de negociação de meio de campo para que o presidente da LESP leve essas reivindicações
reivindicações até o governo do estado. Eu volto com você, Sérgio. Ok, Silvia, obrigado pelas suas informações. Uma audiência pública aqui no Legislativo debateu com taxistas e representantes do sindicato da categoria medidas contra o uso de um aplicativo de internet americano que começa a ser usado aqui em São Paulo e que pode trazer prejuízos para os profissionais. O aplicativo Uber disponibiliza um serviço de carona, o que para os taxistas caracteriza um trabalho clandestino. O aplicativo de carona paga, Uber, foi lançado nos Estados Unidos há 5 anos. Chegou ao Brasil em 2014. Ele coloca passageiros em contato com motoristas profissionais que cobram pelo trecho rodado. O programa foi considerado ilegal pelas prefeituras do Rio e de São Paulo. Os taxistas estão indignados com essa situação e vieram cobrar do poder público medidas urgentes contra o uso desses aplicativos. O que nós estamos vindo aqui nesta casa é pedir a intervenção desta casa no sentido de tentar, inclusive, intermediar uma reunião com o Ministério Público, porque eles realmente têm que ver e coibir essa prática ilegal. Nós temos que se espelhar nas leis que existem aqui, e a lei é totalmente contra esse tipo de transporte remunerado de passageiro. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores nas Empresas de Táxi no estado de São Paulo já entrou com uma representação do Ministério Público. É um trabalho clandestino, é um trabalho ilegal e está desagregando todas as leis que existem no nosso país. O presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, ouviu os representantes da categoria e já mostrou os primeiros caminhos a serem percorridos na tentativa de acabar com o inimigo número 1 dos taxistas. Não é apenas o interesse dos taxistas que está sendo violado, é um risco à segurança pública. O sujeito que é usuário do Uber não sabe qual veículo que vai pegá-lo, quem está dentro, para onde vai levá-lo. Há um risco muito grande. Por isso que esses serviços de transporte eles precisam ser licenciados, tem que passar por uma fiscalização, uma inspeção mínima por parte do poder público. E a legislação toda é nesse sentido. Então, nós vamos orientar para que o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública, vamos fazer audiências públicas e, eventualmente, até um projeto de lei estadual que, dentro do nosso âmbito de competência, defesa do consumidor, possa, de alguma maneira, disciplinar essa questão. Vamos saber como fica o tempo hoje à tarde em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado e chuva fraca no fim do dia, máxima de 26 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão é de tempo encoberto, máxima de 27 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo nublado e chuvas, a máxima chega aos 25 graus. E em Piracicaba, tempo nublado, máxima prevista é de 27 graus. Você vai vir a seguir todas as informações sobre os trabalhos dos deputados no plenário Juscelino Kubitschek. Voltamos já.
Vamos chamar a repórter Silvia Garcia, que está no plenário Juscelino Kubitschek e tem agora ao vivo as informações sobre os trabalhos parlamentares de hoje. Olá, Silvia. Oi, Sérgio. A sessão plenária desta quarta-feira está marcada para começar às 14h30. As 2 primeiras horas são reservadas para a fala dos deputados com temas livres, temas de suas regiões e cidades. Às 15 horas começa o Colégio de Líderes, onde os assuntos a serem votados serão escolhidos. A partir das 16h30 começa o pequeno e grande expediente com a votação dos assuntos da ordem do dia, assuntos escolhidos no Colégio de Líderes. Esta é a primeira sessão plenária depois do feriadão de Tiradentes e, por conta disso, o volume de assuntos acumulados é bastante grande. No Colégio de Líderes, hoje à tarde, estão previstas algumas visitas. Entre elas, a de Roberto Alves de Luceno, o secretário de Turismo, que estará no Colégio de Líderes para discutir a PL 680 de 2013, que trata da extinção da CPTUR. No mesmo horário, no mesmo lugar, estará também o prefeito de Socorro, o senhor André Eduardo Bozola, que também é presidente da Associação de Cidades de Estâncias aqui do interior de São Paulo, para discutir a mesma PL, a 680, sobre extinção da CPTUR. Outra visita esperada também hoje no Colégio de Líderes diz respeito ao Tribunal de Justiça. Na verdade, este é um assunto que deve vir à sessão plenária desta tarde de quarta-feira. É a PLC 6 de 2013, que extingue os cargos vagos e cria cargos de psicólogos e assistentes sociais. São pessoas que são concursadas e que estão na fila de espera há alguns anos para assumirem essas posições que hoje não são ocupadas por ninguém. Esse prazo, vale lembrar, já está sendo esgotado este ano. Silvia Garcia para o Jornal da Assembleia. Você não pode perder o Arena Livre desta segunda-feira, a presença do desembargador José Roberto Neves Amorim, que é coordenador do Núcleo de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós vamos falar sobre o papel de conciliadores e mediadores. Comigo na bancada, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Arena Livre, segunda-feira às 9 da noite, eu espero você. Vamos à previsão do tempo em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo nublado, a máxima chega aos 27 graus. Em Bauru, tempo também nublado, com chuva no fim do dia, a máxima é de 25 graus. Em Limeira, tempo encoberto e chuva isolada, a máxima é de 26 graus. Em Marília, tempo nublado e calor também, máxima chega aos 25 graus. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. Parabéns à cidade de Itanhaém, que faz 483 anos hoje. E lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Nós voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.